Texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 1 ao 11. 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 1 ao 11. Deus já me levou a ministrar essa palavra aqui 2 vezes, e cada vez que Deus me dá essa palavra é uma interpretação diferente. Então, o que Deus tem para falar conosco hoje é algo diferente do que o que a gente já ouviu aqui, em nome de Jesus, tá bom? O texto diz assim, ó. De novo, Davi reuniu os seus melhores guerreiros de Israel. Eram 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca da aliança de Deus. A arca sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram à casa de Abinadab, da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. E Aió andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando para o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpa, lira, tamborim, chocalhos e símbolos. Atenção aos detalhes, gente, eu quero que você entre na ministração junto comigo. O texto está dizendo até aqui, eu não terminei a leitura, mas o texto está dizendo até aqui que Davi ele reúne quantos mil homens? 30.000 soldados, 30.000 homens, fardados, todos bem arrumados, e vai até a casa de Abinadab buscar a arca da aliança que estava esquecida há mais de 20 anos. Ele pega a arca da aliança e ele promove uma grande festa no meio do caminho. Davi, ele manda preparar um carro novo, um carroção novo, um carro de boi, um carro 0 quilômetro, para que pudesse fazer um transporte digno da arca da aliança. Coloca a arca em cima, pega os sacerdotes à frente, sacerdotes atrás, perdão que a garganta está ruim. Coloca levitas, e ele vai fazendo ali toda a jornada, todo o cortejo, com muita festa. A Bíblia diz que ele faz muita festa. Era todo tipo de instrumento, instrumentistas tocando, cantando, louvor, aquela coisa linda. Só que, quando eles chegam à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Ele tocou na arca, não podia tocar na arca, porque os bois haviam tropeçado. Atenção, olha só, os bois haviam tropeçou em quê, pastor? Não sei. A Bíblia não diz. Eu confesso para você que eu sempre imaginei que foi numa pedra. Tropeçou numa pedra, mas nem um texto bíblico diz que foi numa pedra, nem que foi num pedaço de pau, nem que foi nas patas entre os bois. A Bíblia só diz que o boi tropeçou. E nessa que o boi tropeçou, Uzá, um sacerdote, foi tentar segurar a arca para que a arca não caísse. E nesse ato de tentar segurar a arca, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, pelo seu ato de irreverência. A Bíblia diz que Uzá foi irreverente. Já te explico isso. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Ao lado da arca de Deus. Davi ficou tão contrariado com isso, por causa da ira do Senhor, que Uzá foi fulminado por Deus, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo e perguntou, como é que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu. Nota, o que começou com festa, acabou com choro, morte, medo e desistência. Ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate, um gatita, um filisteu. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom, assim como abençoou toda a sua família. Vamos entender esse texto em nome de Jesus. Esse texto, na verdade, ele narra o exato momento em que Davi reúne os seus melhores homens. Davi pega 30.000 dos homens mais condecorados do seu exército. Ele diz o seguinte, gente, coloca a sua farda, que nós vamos buscar a arca da aliança. A intenção de Davi era pegar a arca e levar para o tabernáculo. E lá, promover adoração ininterrupta. A ideia de Davi, não precisa não, a ideia de Davi era promover adoração ininterrupta. Então quer dizer que Davi estava dotado de uma boa intenção. O que ele queria fazer? Pegar a arca da aliança e colocar no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para que ele pudesse prestar uma adoração ininterrupta. Davi queria fazer algo para agradar o coração de Deus. Ele só queria agradar o coração de Deus. A arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Símbolo máximo. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Deixa eu te deixar algumas coisas claras para você entender. No Antigo Testamento, Deus usava coisas materiais, coisas visíveis, para revelar coisas espirituais. O Antigo Testamento era uma espécie de, se é que eu posso dizer assim com muito carinho, uma cartilha de alfabetização. Quem aqui foi alfabetizado com cartilha? Levanta a mão. Ah, tem mais gente aqui, vai falar que é só geração Z aqui. Não, não é. Então para com isso, vai, em nome de Jesus.
Qual que era a maneira de alfabetização antigamente? Deus usava uma forma... Deus usava. Os pedagogos usavam uma forma fácil de se entender. Por exemplo, U de unha. U de unha. Tinha o desenho de um dedo com uma unha. U de unha. D de dado. D de dado. Então tinha um D e um dadinho. Aí a gente aprende. Deus, ele usa o Antigo Testamento para nos ensinar de forma prática aquilo que haveria de vir no Novo Testamento. Às vezes as pessoas falam, nossa, o pastor Vitor gosta de pregar no Antigo Testamento, porque tem a fase do arrozinho com feijão, onde a gente extrai muitas histórias, para te levar para um nível mais profundo. O apóstolo Paulo mesmo disse, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Então nós precisamos começar pelo começo. Deus, ele começa as coisas pelo começo, usa o Antigo Testamento para ensinar o povo de forma didática. Então Deus, ele pega uma arca, e ele manda construir algo para mostrar que ali era a presença de Deus. O povo ia começar a se habituar com a presença, para depois entender que não era mais necessário uma arca. Mas imagina, se Deus, ele vai ensinando que ele é invisível e que ele vai estar no meio do povo, o povo não ia entender nada. Então, para entender, Deus manda fazer uma arca. A arca que ia remeter a presença dele no meio do povo. Então, essa arca aqui, um símbolo máximo da presença de Deus. E Deus usando coisas materiais para revelar coisas espirituais. Está claro até aqui, em nome de Jesus? A Bíblia é dividida em quantas partes, gente? Diga duas. Quais são? Antigo Testamento, Velho é o diabo. Antigo Testamento e Novo Testamento. Para facilitar o seu entendimento. O Antigo Testamento, ele vai mostrar coisas de forma bem lúdica, didáticas, claras. Ele vai usar elementos físicos para compartilhar verdades espirituais. Então, a Arca da Aliança era um elemento físico criado pela mão de homens para mostrar, apontar para um elemento espiritual, para uma verdade espiritual, a presença de Deus no meio do povo. O Antigo Testamento, ele é a base para você entender a fé cristã. Não queira entender a fé se você não entender o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus vai usar símbolos, diga comigo, símbolos, para ensinar verdades. Então, Deus vai fazer a cobra no deserto, Deus vai fazer a Arca da Aliança, Deus vai fazer e muitas outras coisas para ensinar verdades espirituais. A arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Um elemento central da devoção e da vida espiritual do povo israelita. Ou seja, o povo deveria se dirigir até a Arca da Aliança e ali prestar culto. É como a gente hoje vindo à igreja. A gente tem uma igreja, a gente escolhe uma igreja, a gente vem para a igreja para prestar um culto de adoração ao Senhor. Então o povo se dirigia ao tabernáculo, aonde tinha a Arca da Aliança, saía das suas cidades, todos eles, iam adorar a Deus ali, aonde tinha a presença de Deus. E Davi, quando ele assume o seu reinado, a primeira coisa que ele faz, como uma sua maior prioridade de governo, é ir buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia se perdido por conta de Ofni e Finéias, que a Bíblia diz que eles prestavam culto a Deus como se fosse coices diante do altar, ou seja, Deus não recebia o culto de Ofni e Finéias, e certo dia, Ofni e Finéias, indo para uma batalha contra os filisteus, têm a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança. Eles não respeitam a arca, mas eles querem a arca, porque a arca era símbolo de vitória na batalha. Eles não invocam o nome do Senhor, não honram o nome do Senhor, mas eles querem as bênçãos do Senhor. Eles levam a arca para a batalha, perdem a batalha, eles morrem, e a arca fica ali nas mãos dos filisteus. Essa arca fica um tempo sob o domínio do povo inimigo. Só que Deus acomete esse povo com hemorroidas. O deus Dagon cai, quebra a cabeça, aquela coisa toda. Aí eles arrumam um judeu chamado Abinadab e se desfazem da arca. Fica com a arca, porque essa arca está trazendo maldição para o nosso povo. Por quê? Porque aquela arca não era para estar no meio dos filisteus, no povo inimigo. Na casa de Abinadab, a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos lá e não aconteceu nada. Ele simplesmente pegou a arca, jogou num quartinho do fundo e deixou a arca jogada lá. Davi, sabendo disso, na época que ele começa a reinar, assim que ele é levantado a rei, ele tem todo aquele tempo de perseguição com Saul, então ele vem agora e começa a reinar. E a primeira coisa que ele faz agora é mandar buscar a Arca da Aliança. A arca que já estava esquecida, que já estava fora do tabernáculo há mais de 20 anos. Mas sabe o que é interessante? Não tinha presença de Deus no tabernáculo, mas o culto continuava. Tinha culto, mas não tinha presença de Deus. As pessoas estavam vivendo, literalmente, uma rotina religiosa. O culto acontecia, mas a presença de Deus não se manifestava no meio do povo. Então, Davi ele é tomado por uma boa intenção. A intenção de Davi é boa. A intenção dele é colocar Deus novamente no centro da devoção do povo. Davi ele só quer fazer o bem. Davi ele entende que um reinado, um povo próspero, um povo destravado, um povo abençoado,
precisa estar ali no centro da vontade de Deus. Então Davi vai mandar buscar a arca. Ele vai mandar buscar a arca e colocar no tabernáculo e ensinar para o povo novamente a adoração. E essa adoração iria ser conhecida mais adiante. Até no Novo Testamento, vai citar que Davi ele faz uma adoração que não deve ser esquecida, que é a adoração 24 horas. É uma adoração ininterrupta. Ele coloca a escala de sacerdotes e levitas para adorar a Deus e para buscar a presença do Senhor em favor do povo. Davi, a Bíblia diz que ele era um grande servo de Deus. E Davi ele tinha uma consciência espiritual muito grande. Davi ele sabia que as suas conquistas não vinham das suas habilidades. Davi ele tinha a convicção de que todas as vitórias na batalha não era pela força da sua espada, nem pela força do seu braço, nem pela habilidade que ele tinha. Davi ele sabe que os seus grandes feitos e as suas vitórias maravilhosas nas batalhas não vinham da mão dele e nem do exército poderoso que ele tinha. Davi ele tinha consciência espiritual, quem dava vitória era Deus. Davi era um grande servo de Deus. Deus estava com Davi o tempo todo. Deus vai livrar Davi das armadilhas de Saul. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Supondo que Davi era um ungido de Deus, e ele tenta matar, jogando lança, perseguindo e tudo mais. Deus sustentou Davi durante toda a jornada até o trono de Israel. E Davi, ele tinha consciência de que Deus estava guiando ele do começo ao fim. Então, assim que ele se torna rei, qual é a primeira coisa que ele faz? O primeiro passo do reinado de Davi é ir pessoalmente buscar a Arca da Aliança e colocar ela de volta no lugar onde ela nunca deveria ter saído. É interessante que Davi ele tinha convicção da importância da arca. Davi sabia a importância daquela arca estar no tabernáculo. Davi ele sabia que reinar com a arca ia trazer o favor de Deus, a graça, a misericórdia, o governo de Deus para o meio do povo. Não ia ser um rei lutando para sustentar um povo, não ia ser um líder tentando ensinar um povo pela força do seu braço. Davi sabia que a arca ali no centro da vontade de Deus ia trazer o favor de Deus para a vida do povo. Então ele sabe que trazer a arca era trazer o governo. Trazer a arca era trazer o favor. Trazer a arca era trazer a proteção, a provisão, a prosperidade de Deus. Por quê? A arca era símbolo de vitória na batalha. Ele ia guerrear, os levitas levavam a arca. E enquanto a arca estava no campo de batalha, Deus estava dando vitória para o povo. A arca representa o favor de Deus. O favor de Deus é graça imerecida. Gente, eu costumo dizer que o favor de Deus é a mão de Deus estendida para nós. E quando a mão de Deus está estendida para nós, nós trabalhamos e Deus vai enviando sustento. O trabalho, ele fadiga menos, é menos cansativo, é mais prazeroso. Você não está tão preocupado em ali em bater um cartão e ir embora, porque Deus ele está te abençoando. Então, a mão de Deus é você olhar ali para a sua despensa e ver que não falta nada. A mão de Deus é você olhar e ver os seus boletos sendo pagos, ou seja, o favor de Deus está se manifestando na casa. O favor é a mão de Deus estendida abençoando o povo. E aí, Davi sabia de tudo isso. Davi sabia que a arca era o cuidado de Deus. Se a arca estivesse ali, Deus ia estar cuidando do povo. Davi sabia que teria proteção, que teria provisão. Ou seja, a arca da aliança era fundamental estar na base, no meio, no centro da vontade de Deus e aonde o povo pudesse adorar a Deus. Então, sabendo de tudo isso, o que Davi faz? Ele tinha como a sua maior prioridade buscar essa arca e trazer para o tabernáculo. E o que Davi vai fazer, gente? Preparar uma grande festa. Diga, grande festa. Nessa grande festa ele vai convocar 30 mil soldados de elite, os melhores soldados. Aí ele vai chamar também os músicos, e ele vai começar a jornada, cantando, dançando e celebrando. Davi ele vai cantando, celebrando. Imagina aquela comitiva, aqueles homens bem fardados. Davi com a sua veste de rei, os levitas, os sacerdotes. Fica imaginando, gente, esse povo passando assim nas cidades e todo mundo observando aquela grande festa maravilhosa, linda. Porém, diga, porém. Diante de tudo isso, eles não vão se atentar a um detalhe. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, ó, atenção aos detalhes. Os detalhes. O detalhe aqui era que aquele jeito que Davi estava fazendo não era o jeito correto de transportar a arca. O detalhe aqui é que a intenção era boa. A intenção era boa, era a melhor possível, mas o jeito era errado. O grande detalhe é que não podia transportar a arca daquele jeito. Mas Davi, ele estava tão tomado pelo desejo de agradar o coração de Deus, que ele estava fazendo a coisa certa da maneira errada. O detalhe aqui é que ele queria agradar o coração de Deus, mas não podia transportar a arca do jeito que ele estava fazendo. Fala para o crente do seu lado assim, a intenção era boa, mas o jeito era errado. Aí você imagina, uma festa linda, impressionante, Davi vestido com seu manto real,
30.000 soldados fardados assim, homens bem vestidos, música boa, um grande cortejo, soldados, reis, sacerdotes, todo mundo dançando e cantando, festejando, até que algo inesperado acontece. No meio daquela grande festa, no meio daquele grande desfile de 7 de setembro, acontece uma catástrofe. O boi tropeça. Fala assim, o boi tropeçou. Aonde? Não sei. O boi tropeça, a gente não sabe se foi numa pedra, se foi na pata do outro boi, como é que esse boi tropeçou, eu não sei. A verdade é que o texto não revela onde o boi tropeçou. E, na verdade, o fato do texto não revelar onde o boi tropeçou, já nos traz uma lição muito poderosa. A lição é que o problema não estava no caminho, o problema estava no detalhe. O problema não foi o caminho. Se fosse o caminho, tinha pedras no meio do caminho, obstáculos no meio do caminho, tinha alguma coisa no meio do caminho, mas não tinha nada no meio do caminho. Então, a gente já descobre aqui que o problema não era o caminho, o problema era o detalhe. O problema estava num detalhe. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, atenção aos detalhes. O detalhe aqui, gente, era o método. A maneira como eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. O detalhe que a gente precisa prestar atenção é que eles, tomados pela ignorância é o fato de você não conhecer sobre algo. Todos nós somos ignorantes em alguma área. Tem área que eu não conheço, tem coisa que eu não conheço. Eu sou bom na Bíblia, outras coisas, nem tudo eu sou bom em todas as coisas. Então tem coisa que eu sou ignorância. Ignorância nada mais é do que falta de conhecimento. É você não conhecer acerca de um assunto. Tem muito crente ignorante de Bíblia. Ou seja, não conhece absolutamente nada de Bíblia. E aqui é interessante que Davi, ele quis impressionar Deus. Davi, ele só queria impressionar. Sabe aquele filho que quer fazer algo para mostrar para o pai, olha pai, o quanto eu sou bom? Sabe em Dubai, para quem vai comigo o ano que vem, eu não sei se você sabe, mas Dubai é a descendência do filho mais velho de quem? Abraão. Qual é o nome do filho mais velho de Abraão? Ismael. Um filho que não teve aprovação do pai, e por isso quer fazer coisas grandiosas para chamar a atenção do pai. E aí olha só que interessante, Davi ele só queria a aprovação do pai, ele só queria a aprovação de Deus. Ele só queria mostrar o quanto ele era fiel. Deus, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me dado proteção, o Senhor tem me dado provisão, o Senhor tem me dado vitória, o Senhor tem me dado tudo, e eu quero poder retribuir. Então Davi só quis impressionar a Deus. Tanto que ele manda fazer um carro novo, 0 quilômetro, um carro de boi, especial, só para levar a arca de volta para o tabernáculo. A intenção era só de agradar, a intenção de Davi era só surpreender o pai. Só que, infelizmente, Davi ele não sabia de um detalhe. O detalhe é que a arca não podia ser transportada daquele jeito. A arca, ela deveria ser transportada do jeito de Deus. Não era do jeito de Davi, era do jeito de Deus, porque já existia um jeito certo. Já tinha o jeito certo de fazer o que Davi estava tentando fazer. Ou seja, já existia a maneira correta de fazer, mas Davi, ele não sabia disso. Davi, ele não sabia. Na verdade aqui, sabe o que Davi estava fazendo, gente? Reinventando a roda. Sabe o que é reinventar a roda? É quando já existe um jeito certo de fazer as coisas, mas você fica quebrando a cara para tentar fazer de um outro jeito. Tentando reinventar a maneira certa de fazer as coisas. Uai, se alguém já inventou a roda, só faz a roda girar. Não precisa mais ficar reinventando, tentando inventar coisa. A vida é muito simples de ser vivida. O problema é que muitas pessoas dificultam o jeito de se viver, porque quer reinventar demais as coisas. Davi estava aqui sem saber, de maneira inconsciente, reinventando a maneira de transportar a arca. Gente, antes de Davi tentar trazer a arca da aliança nesse carro de bois, Deus já havia estabelecido, há cerca de 400 anos atrás, diga, 400 anos, lá nos dias de Moisés, a forma correta de transportar a arca. Então Deus já tinha estabelecido uma maneira. Êxodo diz, Números diz, a arca só poderia ser transportada nos ombros dos sacerdotes, com varas fixadas à arca, e ninguém podia tocar a arca. Ou seja, eram 4 sacerdotes, um de um lado na frente, o do outro na frente, 2 sacerdotes atrás, com varas. A arca tinha argolas. Eles passavam as varas dentre essas argolas, os sacerdotes colocavam nos ombros e eles iam à frente. Ninguém podia tocar na arca. Tocar a arca era considerado um ato de irreverência. Irreverência nos dias de hoje, né? Parece cafona, mas vamos entender isso aqui. Irreverência significa falta de respeito.
falta de temor ou consideração diante de algo ou de alguém que merece honra. É quando uma pessoa, ela tem a devida honra, mas você não dá a honra para essa devida pessoa. Essa irreverência, o fato de usar tocar na arca, ele estava literalmente tocando na divindade de Deus, dizendo assim, Deus precisa de uma mãozinha para não cair. O fato de usar morrer não é que Deus foi cruel, é que Deus é Deus, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando usar vai tocar na arca, ele está dizendo assim, Deus precisa da minha mãozinha. Ai Deus, não era para você ter tocado na arca. O fato de você ter tocado na arca é um ato de irreverência, falta de respeito. Irreverência é o oposto de reverência, que significa respeito profundo a alguma coisa, atitude de honra, reconhecimento da santidade de Deus. Quando Uzá toca na arca, ele não reconhece a santidade de Deus. Ele coloca Deus no mesmo plano humano que o homem. E é interessante que a Bíblia não diz que a arca ia cair ou que estava caindo, e nem que caiu. Diz que os bois tropeçaram. Uzá, entendendo que a arca ia cair, ele vai lá e segura. E esse segurar, tocar a arca, foi um ato de irreverência. Ele toca na santidade de Deus. Ele coloca Deus num padrão humano. Ele coloca Deus como se Deus fosse um Deus humano que não fosse capaz de segurar a sua própria presença. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Esse foi o motivo pelo que Deus pesou a mão contra Uzá. No contexto bíblico aqui, irreverência é tratar o que é santo como se fosse comum, profano. Era o que Ofni e Finéias fazia, coices diante do altar. É gente que não sabe honrar a santidade de Deus, que entra num local da santidade de Deus, mas trata Deus com irreverência, está tocando na santidade do Pai. Quando Uzá ele toca na arca com a intenção de ajudar, ele quebra um princípio. Esse princípio é uma ordem espiritual clara de Deus. Ninguém deveria tocar na arca de jeito nenhum, sacerdote nenhum levita, ninguém podia encostar na arca. O problema aqui não é só a ação física de tocar a arca, mas o coração que não discerniu a santidade de Deus. É um coração que não está consciente do que Deus é. E aí está tocando em coisas que Deus já mandou parar de tocar. Isso me faz lembrar Sansão, quando Deus diz, não toque em cadáver. E ele, em uma das suas jornadas de passeio, para buscar umas namoradas filisteias, ele volta com fome, e o mesmo leão que ele enfrenta e mata, agora está brotando mel de dentro do leão, e ele toca no cadáver. Tocar no cadáver significa quebrar a santidade, atrair pecado. Ele come da comida, ele come do mel contaminado, e ainda não se contentando, ele pega o mel contaminado e leva para a mãe e para o pai dele comer também. Ele defrauda a santidade, ele quebra um princípio, ele falha e ainda leva outras pessoas ao mesmo fracasso, ao mesmo erro e à mesma falha. Então o problema aqui não está na ação física, não é só o que a gente faz no material. O problema maior está no coração que não sabe discernir as coisas de Deus. É um coração que não sabe entender um propósito espiritual sobre aquela situação. Aí a Bíblia diz que o boi tropeçou, mas a Bíblia não diz que a arca caiu ou deixou de cair. Mas achando que ia cair, Uzá foi lá e tocou na arca e ali ele morreu. Sabe o que isso me faz entender, gente? Às vezes, as nossas boas intenções, elas atrapalham quando a gente não respeita o que Deus já havia ordenado. Deus já fala do jeito que tem que ser feito as coisas. A gente fica querendo, com as nossas boas intenções, fazer de uma outra maneira. E isso só tende a atrapalhar. As nossas boas intenções em querer dar uma ajudinha para Deus. Você quer que eu deixe isso mais claro? Às vezes Deus fala assim para você, espera o tempo certo, que no tempo certo eu vou mandar o seu varão, eu vou mandar a sua varoa, no tempo certo eu vou mudar essa situação, no tempo certo eu vou fazer, mas aí a primeira carcaça que aparece, você já vai se contaminar com o pecado e com a sujeira. Carcaça, defunto, qualquer coisa ruim, qualquer encosto que aparece. Deus está falando, aguarda o tempo certo, que vai vir coisa boa. Aí o primeiro leão morto no meio do caminho, você já vai lá desfrutar do mel do cadáver. Você está entendendo quando Deus está dizendo assim, espera o tempo certo? Aqui o que acontece, gente, é literalmente as nossas boas intenções atrapalhando o fluir de Deus nas nossas vidas. É a gente tomado de boa intenção, mas sem uma consciência de discernimento espiritual no nosso coração, atrapalhando o mover de Deus. É Deus falando, fica quieto onde você está, que é aí que eu te plantei, é aí que eu vou fazer. E aí você fica nos seus dilemas, se desplantando onde Deus te plantou. É Deus te trazendo para que você venha crescer e você fica caçando os seus... Gente, em nome de Jesus, fala para o crente que está do seu lado, cuidado com as suas boas intenções, pois mesmo nas boas intenções
podem atrapalhar quando você não respeita aquilo que Deus já ordenou para a sua própria vida, em nome de Jesus. Deus já ordenou algo para a sua própria vida. Aí, tomado pela boa intenção, você acaba atrapalhando os planos de Deus para a sua vida. Fica quieto, crente, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Aí o que acontece aqui, gente? Essa boa intenção de usar, custou a ele a própria vida dele. Uma boa intenção, sim ou não? Eu vou segurar, se a arca fosse cair. Mas não era para ter tocado. Ele não teve o discernimento, a consciência espiritual de que ele não podia ter tocado naquilo. E debaixo dessa ignorância, dessa falta de conhecimento, ele perde a sua própria vida. Entenda uma coisa, a boa intenção nunca vai substituir a instrução de Deus. Instrução é instrução, intenção é intenção. Mesmo que seja debaixo de uma boa intenção, cuidado, porque a boa intenção nunca substitui uma instrução. A boa intenção em tentar segurar não poupou a vida dele. A instrução pouparia a vida dele, porque debaixo de uma boa instrução, ele ia ter a consciência de que a arca não ia cair, porque Deus ele se sustenta sozinho, não depende de mão de homem. Aquilo que é de Deus se sustenta sozinho, homem nenhum precisa escorar, segurar, não precisa. Mas ele não teve a consciência de que Deus não ia precisar da mãozinha do homem, e ele, movido por boa intenção, perdeu a sua própria vida. Uma instrução pode mudar a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, uma instrução de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Gente, aqui é literalmente, fazer a coisa certa do jeito errado é considerado um ato de reverência. Mas pastor, eu estou fazendo a coisa certa, debaixo da tua motivação. Aonde é que você viu que está certo? Porque eu costumo dizer o seguinte, gente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me fez algumas perguntas. Nossa, pastor, o senhor destravou, tem destravado muita gente, sua vida e tal. Onde foi que o senhor destravou? Eu falei, gente, primeira coisa que eu aprendi na minha vida, eu fazendo uma engenharia reversa, foi entender princípios espirituais. Quando eu comecei a olhar para a Bíblia como a fonte da sabedoria, quando eu comecei a andar de acordo com a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus me ensina, pasmem, mas como se fosse fórmula mágica, a vida começou a andar para frente. Ou seja, aquilo que eu estava tentando fazer o tempo inteiro, movido de boas intenções, só estava me levando ao cansaço, à fadiga, à dor. E aí, na hora que eu entendi a Bíblia como a base, quando eu entendi construir a minha casa sobre a rocha é Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, eu só me movo pela palavra, o que a palavra me ensina é o que eu faço. Se a palavra diz sim, é sim, se a palavra diz não, é não. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Se a palavra de Deus me diz, vá por esse caminho, é por esse que eu vou até o final. Se a palavra de Deus diz, não faça isso, é aquilo que eu não vou fazer. Então é aí onde está o grande segredo. De você viver uma vida de paz, prosperidade, favor, princípios espirituais, cumprir os princípios que já estão na palavra. Para de querer inventar roda. Deus já deu todas as regras práticas do bom viver humano. Deuteronômio 28 fala, se você quiser viver uma vida de prosperidade, seja obediente às leis espirituais. Quando você é obediente, Deus ele promove justiça, paz, prosperidade. Deus faz tudo o que você precisa para viver uma vida excelente, apontando para João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas essa vida em abundância ela é condicionada à obediência e cumprimento de propósitos e de princípios espirituais. É fazer a coisa certa do jeito certo. Qual é o jeito certo? O jeito da palavra de Deus. O que a palavra me ensina é o que eu vou fazer. Amém ou não amém? Deus ele é soberano, gente. E Deus tem o jeito dele. Quer discutir com Deus? Vai só. Eu já entrei nessa vibe aí e quebrei a cara várias vezes. Eu vou repetir. Deus é soberano e Deus tem o jeito dele. Ele faz o jeito dele. E se você não gosta, vai reclamar com ele. Deus é soberano. Ele tem o jeito dele. A gente vai reclamar. Deus, o senhor foi injusto com isso. Isso aqui não é legal. Deus é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se você reclamar, ele é Deus. Se você não reclamar, ele vai continuar sendo Deus. Se está bom para você, ele é Deus. Se não está, ele é Deus também. A Bíblia diz que no fim das contas a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, ou seja, o que Deus quer para você é melhor do que você mesmo possa imaginar. Por mais que você está no meio do caminho aí tropeçando o tempo inteiro e reclamando, Deus, eu não queria que fosse assim. Tem algumas coisas que eu preciso falar. Deus não está preocupado se está bom ou não, filho. Deus ele quer que você entenda como é que você vive uma vida consciente na presença dEle. Sua vida vai dar certo, vai andar para frente a hora que você aprender a andar de maneira consciente na presença de Deus. A hora que você tiver consciência de que Deus é soberano,
Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. A hora que você entender quem é Deus, sua vida começa a andar para frente. Então, se eu puder te dar uma dica aqui, cuidado com as suas briguinhas com Deus, achando que Deus vai ceder, porque você está chateadinho, está bravinho, está... Ô filho, em nome de Jesus. Aí, olha só. É o povo querendo fazer a coisa do jeito dele. E quando você ficar lutando para fazer do seu jeito, uma hora ou outra você vai entender que as coisas é do jeito de Deus. Continua do seu jeito, que uma hora você vai entender que não é o seu jeito que vai funcionar, não é o seu jeito que vai fluir. O jeito que vai acontecer é do jeito de Deus. E posso te falar uma coisa? Sim ou não? Aceita que dói menos. É do jeito de Deus. E sempre vai ser do jeito dele, não vai ser do seu. Fala para o crente do seu lado, sempre vai ser do jeito dele. Bota isso logo na sua cabeça. Amém ou não? Amém. Eu não vejo um glória nessas horas, né, gente? Aleluia, aleluia. Vai ficar mais forte ainda. Espera aí, tem mais. Um ato de reverência custou a vida de Uzá. E eu posso te falar uma coisa? Deus não tolera a nossa irreverência. Deus não tolera. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas são dignas de temor, de respeito e santidade. Não bote as mãos nas coisas do Senhor, se você não tiver a consciência da santidade, do respeito e do temor. Eu posso te dar uma instrução de pai para filho? Não bote a mão nas coisas de Deus, se você não tiver a consciência do respeito, do temor e da santidade. Uma hora ou outra, a conta fecha. Às vezes as pessoas elas querem servir a Deus debaixo da sujeira do pecado. Cuidado. A primeira coisa que precisa fluir na sua vida, nós aprendemos aqui na quarta-feira, são os frutos do Espírito. A partir do fruto do Espírito, Deus ele começa a manifestar os dons espirituais sobre a sua vida. Mas antes de colocar a mão, você precisa buscar a santidade. Você precisa buscar o temor, você precisa buscar o respeito, buscar a devoção. Não saia achando que esse negócio é moda agora. Eu vou ser voluntário, eu vou fazer, e não sei o que, eu quero servir, eu toco. Aí você vem para o altar tocar e depois vai para a balada tomar uma cerveja. Isso é o mesmo que tocar na Arca da Aliança. É pegar a tua mão e tocar naquilo que é sagrado, onde não pode ser tocado. E toma cuidado, porque na honra de Deus, a irreverência de Uzá custou a sua própria vida. E tem muita gente atraindo maldição para a sua própria vida porque está colocando a mão onde não deve. Esse tropeço aqui no meio do caminho foi literalmente Deus parando a festa de Davi. Davi, vamos parar essa festa, meu filho? Mas por quê, pastor? Deus não estava gostando? Não, a Bíblia também não disse que Deus estava gostando, deixando de gostar. Davi, para esse cortejo agora. Para, porque eu preciso te ensinar sobre reverência, temor e santidade. Para tudo. Quero festa não. Está tudo errado. Você está quebrando princípio, meu filho. Você está fazendo a coisa certa do jeito errado. O que você está fazendo está quebrando princípio. Você é rei. Você deveria ter a consciência espiritual de que isso que você está fazendo, eu já escrevi há 400 anos atrás. Você está quebrando a forma certa de fazer a coisa. Então vamos parar tudo, porque eu vou te ensinar agora. Sabe o que significa esse tropeço do meio do caminho? Foi Deus parando Davi para ensinar sobre reverência, temor, santidade e alinhar a vida de Davi à vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente tropeça no meio do caminho? Porque tem que dar uma parada. É Deus chamando novamente a reverência, temor, santidade e alinhamento. É Deus falando, para de servir, para tudo, vem cá, vamos aprender novamente, vamos para o básico. Aprenda primeiro a reverenciar, entenda o que é temor, descubra o que é a santidade de Deus, alinhe a sua vida à minha vontade e aí a gente continua. De vez em quando acontecem tropeços que não são pedras, não são pau, não são pernas, não são patas tropeçando umas nas outras, são tropeços proporcionais de Deus, proporcionais não, a palavra, propositais de Deus, propositais, para parar tudo, para te mostrar que aquele caminho ao qual você está seguindo não agrada o coração do Pai. É Deus parando tudo, para com essa objetividade no servir,
para que essa correria, agora vamos aqui, vamos arrumar a casa, Davi. Mas Deus, eu estou fazendo tudo pelo Senhor, é uma festa linda, peguei 30 homens condecorados com o melhor traje, a minha melhor roupa, os melhores cantores, os melhores levitas, os melhores de tudo, o melhor carro, e Deus, não quero festa, eu quero reverência. Não quero festa, quero temor, não quero festa, quero santidade, não quero festa, quero alinhamento de expectativa, quero você vivendo debaixo da minha vontade. A mensagem aqui foi clara. Davi, você está com a intenção certa, meu filho, mas está fazendo do jeito errado. A sua intenção é boa, o seu coração é bom. Você é, meu filho, o homem segundo o coração de Deus, mas está fazendo errado, vai ter que parar. Aí a maneira de Deus parar Davi foi fazendo o boi tropeçar, porque aquele tropeço foi literalmente a mão de Deus. Deus faz o boi tropeçar para que tudo aquilo aconteça, para que Davi ele seja tomado por uma consciência espiritual. Foi um para tudo de Deus, para tudo, parou. Precisamos alinhar, porque as coisas não é desse jeito. Você está fazendo a coisa certa, mas o jeito está errado. Como foi que começou o texto mesmo, gente? Como foi? Diga, em festa. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram a arca à casa de Abinadab na colina. Uzai e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. E Aió andava à frente dela. Davi, todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. Começou com festa. E terminou com, diga, morte, choro e desânimo. Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de reverência. Por isso Deus feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Davi ficou tão contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Começou em festa, mas terminou em choro, em desânimo, em morte. Por quê? Faltou reverência, conhecimento e alinhamento. Quando falta reverência, conhecimento e alinhamento, tudo que começa em festa termina em desânimo, em tristeza, em choro. Você entende que a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus, em nome de Jesus? Chegamos, gente, onde eu queria chegar. O cerne da ministração. Diga comigo, alinhamento. Aí diga assim, eu preciso andar alinhado à vontade de Deus para a minha vida. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, não é do seu jeito, entenda isso, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus, sempre vai ser o jeito de Deus. Chegamos onde eu queria chegar, alinhamento. Deus não queria festa, Deus ele queria reverência, temor, obediência e alinhamento. Não trate o culto como uma festa, um lugar onde a gente vem só para se alegrar. A gente vem para se alegrar na presença de Deus. Mas antes da festa, Deus ele quer temor, obediência, reverência e alinhamento com a vontade dele. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não quer festa. Deus quer reverência, temor, santidade e um coração alinhado à vontade dele. Aí você sabe o que Davi descobre, gente? Pergunta, o que, pastor? 1 Crônicas 15, 2 em diante. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportar a arca, e somente eles ficarem ao seu serviço. Olha o que ele está descobrindo aqui um pouco mais à frente. Depois da frustração, da morte, da tristeza, ele vai buscar informações e conhecimento para fazer a coisa do jeito. Aí ele descobre que somente os sacerdotes podiam carregar. Então Davi reuniu todo Israel novamente em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar onde ele havia preparado. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas sobre os seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Agora ele aprendeu a fazer a coisa certa do jeito certo. Só que o problema é que Davi descobre isso da pior maneira. Ele vai descobrir isso, que andar desalinhado à vontade de Deus tem um preço a se pagar. Ele vai descobrir que tem que andar alinhado à vontade de Deus da pior maneira. Davi, ele descobre que as coisas de Deus são do jeito de Deus. As coisas de Deus
São do jeito de... Ou seja, Deus ele tem os seus planos, os seus métodos e os seus meios. As coisas de Deus não é do nosso jeito. Davi descobre isso da pior maneira. Davi tentou inovar em algo que não podia. O método que ele queria transportar a arca feria um princípio. E entenda uma coisa, princípio não muda. Princípios são imutáveis. O princípio precisa permanecer. Davi ele tentou mudar o princípio. O princípio já havia sido estabelecido. A maneira pela qual Deus constituiu as coisas e ordenou o fluxo das coisas já existem. Davi quis mudar o fluxo das coisas, e com isso ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai passar pela morte, pela luta, pela dificuldade. Ou seja, andar alinhado com a vontade de Deus é necessário. Fala para o crente do seu lado: irmão, irmã, em nome de Jesus, andar alinhado com a vontade de Deus é necessário, meu filho. Isso aí. Aí fala assim: você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Fala assim: está tudo na Bíblia. É, isso aí. E é justamente porque muitas pessoas andam desalinhadas à vontade de Deus, que os seus planos e métodos não dão certo. Planeja, trabalha, é gente esforçada, gente trabalha e tal, e vai, e não sei o quê, e a vida não acontece. É justamente por andar desalinhado à vontade de Deus, que começam logo, bem, mas logo morrem ali na frente. É um projeto que começa com todo entusiasmo, mas daqui a pouco morreu, porque está desalinhado, não está alinhado com a vontade de Deus. E desalinhado à vontade de Deus, aquilo que começa em festa termina em choro. Ah não, fala isso para quem do seu lado, ó, desalinhado com a vontade de Deus, aquilo que era para ser festa, começa em festa, termina em choro. Mas, alinhado com a vontade de Deus, até o fracasso vira sucesso. Fala, você está entendendo isso, crente? Alinhado com a vontade de Deus, até o fracasso vira sucesso em nome de Jesus. Amém ou não? Agora provoca o irmão, a irmã do lado e fala assim: alinha sua vida, crente. Isso, glória a Deus. Agora está ficando bom, agora está animando, né? Alinhado com a vontade de Deus, você traz a bênção e o favor dele para a sua vida. Fala para o crente do seu lado: alinhado com a vontade de Deus, você traz a bênção do Senhor e o favor dele para a sua vida. Lembra que eu falei no começo, o Antigo Testamento é didático? É uma cartilha de alfabetização. O Antigo Testamento ele vai mostrar as coisas práticas para que a gente possa entender as ideias mais elevadas, espirituais, as coisas mais difíceis de se entender. A mesma arca que foi maldição para Davi, foi motivo de muita bênção para Obed-edom. Essa mesma arca foi deixada, Davi não sabia o que fazer, acharam uma casinha no vilarejo e falou: leva para lá. Obed-edom recebeu a arca. Essa arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que esse homem ele é grandemente abençoado, próspero. Era mais ou menos assim: vaca que não dava leite passou a dar leite, vaca que não dava bezerro agora começa a ter bezerro, a mulher que era infértil fica grávida, o homem que não tinha quase nada agora está próspero. A Bíblia diz que ele é grandemente abençoado. Isso em quanto tempo? 3 meses alinhado à vontade de Deus. O que esse homem fez eu não sei, mas despertou a atenção de Davi, porque quando os soldados falam assim: meu rei, Obed-edom, está acontecendo uns negócios lá, é barulho de criança, é vaca dando cria, é bezerro nascendo, é prosperidade. Aí Davi fala: e o Senhor voltou a abençoar o seu povo. Davi entendeu que tinha o certo, o jeito certo, a maneira certa de tratar a presença de Deus. Aí Davi vai descobrir a maneira certa de transportar a arca. Agora ele vai e faz do jeito certo. E do jeito certo, ele se despe, ele tira a sua roupa de rei e vai com uma roupa comum, ele vai com a parte de baixo da roupa do rei. Ele vai como um homem simples, ele não vai agora querendo mostrar a pompa de quem ele é para Deus. Olha Deus, agora aonde o Senhor me colocou, agora eu sou um rei influente, cheio de seguidores, extremamente conhecido. Ele vai como uma pessoa comum no meio dos súditos, fazer do jeito certo, transportar a arca do jeito certo. Agora, sabe o que é interessante? Que no meio do percurso, a Bíblia diz que ele manda sacrificar 7 novilhos. Fala, por que, pastor, 7 novilhos? Primeiro, porque 7 simboliza a perfeição. Número espiritual para a perfeição é 7.
7 representa a plenitude. E esse sacrifício é uma expressão de gratidão e adoração a Deus. Sabe como é que funcionava isso? Caminha um pouco, para e adora, agradece. Eu fico imaginando, eu não sei precisar exatamente quantos passos, ou quantos metros, ou quantos quilômetros eles andavam, mas o sacerdote dava ordem: para, sacrifica um novilho. Ali, a cada novilho sacrificado, era Davi dizendo assim, ó: obrigado, Senhor, por nos deixar tocar na arca e ninguém morrer. Mas ninguém estava tocando mais na arca, eles estavam transportando da maneira correta. Aí ele para, sacrifica. Agora, eles estão alinhados com a vontade de Deus. Eles estão como, gente? Esse sacrifício aqui é só uma expressão de gratidão. É mais ou menos assim: você vem à igreja, você busca, aí você vem aqui desempregado. Deus, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, muda meu casamento. Aí na hora que seu casamento fica legal, aí sabe o que você vai fazer? Você não para mais para adorar a Deus. Cuidado que o boi tropeça de vez em quando. E esse tropeço é isso aí. Esse tropeço é permissão de Deus. Muitas vezes Deus permite o boi tropeçar, tá bom? Para te chamar de volta. Trazer para o caminho. É quando Deus coloca a mão e abençoa. E aí? Você está sacrificando, você está adorando, você está buscando, você está sendo grato ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Esse sacrifício foi uma expressão de gratidão. Era Davi agradecendo. Aí anda mais um pouquinho, para, sacrifica mais um. Anda mais um pouquinho, para, sacrifica. Até chegar no tabernáculo de Jerusalém. É assim, ó, caminha um pouco e para adorar. Nessa hora de adorar, agradece. Lembra de aquilo que está sendo possível, porque você anda alinhado com a vontade de Deus. Fala para o crente do seu lado: nunca esqueça o tanto que Deus tem feito por você. Sempre para agradecer. Troca essa água. Sempre para e agradece, viu? Sempre para e... Às vezes a rotina, a objetividade é tão grande que a gente fica cobrando e pedindo para Deus fazer mais e não agradece pelo que Ele já fez. Aí Davi está lembrando da importância de, na caminhada, você parar e falar assim: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, muito obrigado. E aí, com esse sentimento de gratidão no seu coração, você vai dar mais passos, e aí você vai parar de novo e vai falar: Senhor, está difícil os passos aqui para frente, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E aí você vai dar mais passos ali pela fé, e aí você vai parar de novo, porque você vai olhar para a realidade da frente e vai falar: Deus, está difícil encarar essa realidade. Aí você olha para trás: mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Nunca esqueça o tanto que Deus já fez por você. Fala isso de novo, essa pessoa que está do seu lado precisa entender isso. Nunca esqueça o tanto que Deus já fez por você. Para de reclamar e começa a agradecer em nome de Jesus. Sabe onde eu quero chegar, gente? Diga onde, pastor? Às vezes Deus faz o boi tropeçar para te colocar de volta no centro da vontade dele. Às vezes Deus faz o boi tropeçar para não perder o seu coração, para não perder a tua devoção, para não perder o teu temor, para não perder a sua reverência, para não perder a sua obediência. Sabe o que é mais interessante aqui? É que o tropeço fez Davi refletir. A Bíblia não diz que mais vale uma casa em luto do que uma casa em festa, porque na casa que tem luto tem reflexão. A Bíblia diz que quando o boi tropeça, Davi ele para. E ele para e ele pensa: por que isso aconteceu? O que eu vou fazer agora para levar a arca para o centro da vontade do Senhor? Como é que eu vou levar essa... Davi começou a pensar. Esse pensar foi o mesmo que buscar entender. Querer saber, mesmo tomado de tão boa intenção, por que Deus não está permitindo que eu leve a arca de volta para o tabernáculo? Ele começa a refletir na vida. E foi refletindo que ele descobriu que ele estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Foi parando para pensar que ele foi tomado pela consciência. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, ele percebe que na casa do pai dele tinha comida em abundância, tinha tudo, e ele estava dependendo de bolotas de porcos, porque ele quis tomar uma decisão contra a vontade do pai. Um tropeço faz refletir. Fala para a pessoa que está do seu lado: os tropeços da vida te faz refletir. Agora, nos nossos dias,
Os tropeços também servem para nos parar. De vez em quando Deus faz a gente dar uma tropeçada. Quem faz a gente tropeçar? Deus. É Deus. Por que Deus faz tropeçar? Para a gente parar, para a gente refletir e para a gente alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Então, quando Deus te parar, é para te fazer refletir. Fala para o crente do seu lado, quando Deus te parar, em forma de tropeço, é para te fazer refletir. Sabe por quê? Porque os tropeços servem para recalcular a rota. Os tropeços servem para você parar de correr no automático e buscar a direção certa. Às vezes você está correndo tão no automático, sem direção, e Deus fala, vou dar uma tropeçadinha. Vai dar uma feridinha no joelho, mas depois eu passo um mertiolatezinho. Mas dos raiz, aqueles que ardem, não os que não ardem. Porque Deus é desses, é de passar um mertiolate que queima, que arde, que dói. Mas é para te curar, amém ou não amém? Amém. Então tropeço é para recalcular a rota. Deus ele fez o boi tropeçar. E a intenção aqui era Davi refletir. Mas às vezes também não é Deus que faz o boi tropeçar. São as próprias pessoas que tropeçam nas suas próprias atitudes. E a culpa é de Deus. Tem gente que tropeça na sua própria língua porque fala demais. Sim ou não? Sim. Tem gente que promete e não cumpre, critica o que não entende e o resultado, porta fechada. Tem gente que tropeça. Tem gente que tem a língua quilométrica, que tropeça na sua própria. A Bíblia diz que a sabedoria habita no silêncio. Deixa eu te ensinar uma coisa de sabedoria aqui. A hora que você estiver numa mesa de honra, sentado com gente grande, com gente, sabe, que tem para te ensinar, fecha a sua matraca, porque você não sabe mais do que aquelas pessoas, você não tem nada para falar, só escuta, meu filho. Deus te coloca em lugares para você ser ministrado, para você ouvir, mas você quer falar, contar a sua história, da sua vida, falar o que... Aprende a pôr um zíper na boca. Conselho de sabedoria de Salomão. A sabedoria habita no silêncio. Gente tropeçando na sua própria língua o tempo inteiro. Tem tropeço que não vem de Deus, vem das suas próprias palavras. Você está tropeçando porque fala demais. Vira para o crente do seu lado e fala, vigia, crente, fala menos em nome de Jesus. Sabedoria, silêncio, fala, sabedoria, silêncio. Tem gente que tropeça nas suas próprias escolhas. Toma decisões importantes sem orar. Toma decisões importantes sem esperar a resposta de Deus. Se não ora, não tem resposta, né? Tem gente que toma uma decisão, não vai orar. Entra num relacionamento, não tem a confirmação de Deus. Aí depois reclama que não está dando certo, que o cara é agressivo, que a mulher é não sei o quê. Ué, você orou? Você é crente? Se você é crente, você antes de começar qualquer coisa... Antes de você entrar no relacionamento com qualquer pessoa, entra primeiro no relacionamento com Deus. Que aí Deus vai dar a pessoa certa para você. Deus vai fazer a coisa certa. Aí a pessoa tropeça na sua escolha, porque entra numa sociedade que nunca foi aprovada por Deus. Decide ali no impulso do momento. Não, porque vai ser melhor, porque agora eu vou ganhar mais dinheiro, porque agora não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Pois volta aqui. Crente, viu? Aqui da igreja. Aqui tem uns. Quer que eu fale os nomes? Não vou falar não. Aí vai... entra em negócio furado, depois volta, porque pastor, deu errado, o que eu tenho a ver com isso? Você me pediu conselho para começar? Uma vez uma moça queria namorar um rapaz aqui, né? Aí eu olhei assim, ela veio aqui, eu sentei aqui no fim do culto, aí veio, aí pastor, a gente está namorando, falei, já está namorando? Aí ela, tá, falei, e aí? Queria pedir sua bênção, falei, você tem certeza que quer namorar com esse cara? O pastor Fernando estava do meu lado, falei, você não foi? Você tem certeza que você quer namorar com esse cara? Falei, sim, na cara do menino, que esse cara... Porque eu sabia do histórico do irmãozinho. O lobinho, em forma de ovelha. Falei, você tem certeza que quer namorar? Ai, pastor, estou muito apaixonado. Falei, então a decisão é tua. Quantos anos você tem? 20 e poucos. Falei, amém, que Deus te abençoe. Quer saber o resultado da história? Menos de 2 meses depois, o rapaz foi, fez o que quis e deu um pé na bunda dela. Ai, pastor. Falei, minha filha, se você fosse minha filha, você ia tomar uma surra. Falei ou não falei? Aí desceu. O que o pastor falou? Se eu fosse a filha dele, ele ia me dar uma surra. E é mesmo? Deixa eu falar um negócio para vocês.
Tem gente que fala assim, eu quero conselho com o pastor Vitor. Fica com o pastor Severo, irmão. Fica, irmão. Conselho, irmão. Fica lá. Pastor Severo, só tem o nome de Severo. Pastor Severo, só abraço. Se o pastor Severo passa... Pai, o pastor Severo é bonzinho. Né, pastor Severo? Olha lá. Não? Mas ainda é melhor ficar com o pastor Severo, né? Ai, Jesus. Posso continuar, gente? Tem gente que tropeça nas suas próprias escolhas, porque decide no impulso do momento, e aí depois sofre e percebe, sabe o quê? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem gente que tropeça nas suas prioridades, diga prioridades. Tem gente que tropeça nas suas prioridades, coloca trabalho, prazer, coloca suas vontades, os seus desejos acima da presença de Deus, e aí Deus faz tropeçar também. Deus dá uma paradinha para você refletir que aquilo nunca era para ter sido uma prioridade para você. Que a sua prioridade máxima em tudo que você faz na sua vida deve ser Deus. Toma cuidado, fala para o crente do seu lado, toma cuidado para não tropeçar nas suas prioridades, nos seus desejos, nos seus prazeres. Entenda uma coisa, nada funciona quando Deus não é o centro. Nada funciona quando Deus não é um centro. Se Deus não é o centro, por mais que Ele tenha promessa, essa promessa não se cumpre, porque você tirou Deus do centro da vontade. Não era da vontade de Deus a arca voltar para o tabernáculo, gente? A arca estava esquecida, Deus não estava feliz? Estava, mas do jeito certo, estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Vamos continuar? Tem gente que tropeça no próprio caráter. No próprio caráter. É crente que vive no pecado, na mentira, no engano. É crente contando mentirinha, né, achando que está tudo bem. É crente pecando, vendo coisa que não deve. E aí depois quer bater no peito e falar, olha como eu sou crente. Você está criando tropeço para a sua própria vida. Mas independente dos tropeços, o tropeço nunca foi o fim. Nunca será o fim. O tropeço é Deus te chamando para um alinhamento. É Deus te chamando para recalcular a rota. Seja Deus colocando obstáculos, ou Deus fazendo você tropeçar, ou você mesmo tropeçando. Entenda uma coisa, o tropeço nunca é o fim. Fala para o crente do seu lado, tropeço nunca é o fim. Davi tropeçou, mas ele não parou por aí. A Bíblia vai dizer que o tropeço serviu para ele aprender, para alinhar e fazer o jeito certo. A intenção do tropeço não é para você ficar caído, chorando, se lamentando, acabou. A intenção do tropeço é para você aprender, se realinhar à vontade de Deus, buscar e fazer o jeito certo. Assim também é conosco, gente. Tropeço não é fim de caminhada, é a chance de recomeçar alinhado com a vontade de Deus. Eu já tropecei em coisas bobas, no meu casamento, na maneira como eu tratei a minha esposa muitas vezes. E aí sabe o que Deus fez? Parou, me fez parar para refletir. Do jeito que está, você não vai chegar onde eu quero que você chegue. Aí eu precisei refletir. Eu precisei parar, tomar consciência para saber o que Deus tinha, o que Deus queria para a minha vida. O tropeço, muitas vezes, é necessário para a gente parar, para a gente refletir, para a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Fala para a pessoa do seu lado, tropeço não é o fim da caminhada. É a chance de recomeçar alinhado com a vontade de Deus. Você está entendendo isso? Olha o nível da misericórdia de Deus. O tropeço não é fim, o tropeço é uma nova chance. Davi, eu vou te dar a chance de fazer a coisa certa, meu filho, não é desse jeito. Salmo 119, o próprio Davi diz assim, eu desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra no meu coração. Sabe o que Davi está dizendo aqui? A tua palavra é o meu estilo de vida e a partir de hoje eu vou andar alinhado a ela. Eu vou repetir, desviei os meus pés de todo o caminho mau, ou seja, de tudo aquilo que o meu coração me impulsionava, eu tirei o meu pé. Porque o meu desejo agora é guardar a tua palavra, os princípios da tua palavra no meu coração. Ou seja, o meu norte, a minha bússola, o meu GPS, o meu guia, o meu direcionamento é a palavra de Deus. É isso que Davi está falando, eu vou andar direcionado na palavra.
Não é mais o meu desejo, não é mais a minha vontade. A tua palavra agora é o meu estilo de vida. Eu vou andar alinhado à tua palavra. E Deus, Ele permite tropeço para que haja um recálculo de rota. Eu não sei, gente, se alguém aqui tropeçou em alguma coisa, ou se alguém está prestes a tropeçar em alguma coisa, porque é isso que Deus fala muito forte ao meu coração. Eu não sei se já tropeçou, ou se está prestes a tropeçar. Mas Deus está dizendo algo muito poderoso. É hora de recalcular a rota. Com entendimento, você não precisa tropeçar. Buscando conhecimento, você não precisa tropeçar. Lembra a frase que eu sempre digo, uma pessoa sábia não precisa cair num buraco para arrumar um jeito de sair do buraco. A pessoa inteligente, ela cai no buraco, ela arruma um jeito de sair, mas a pessoa sábia, ela antevê os buracos da vida. Então, essa ministração aqui, o que Deus está falando desde ontem no meu coração, é literalmente isso. Deus está querendo antever buracos antes de você cair. Porque o que o Espírito Santo fala nesse momento ao meu coração, tem muita gente caminhando a passos largos para um buraco, para um tropeço, e Deus está dizendo, recalcula a sua rota agora, em nome de Jesus, para não cair nesse buraco. Sabe Deus falando o seguinte, ó, ei, presta atenção, que está prestes a acontecer algo e eu estou te mostrando. Está prestes a tropeçar, e aí vai ter que trazer consciência, para agora. Recalcula essa rota. Volta a uma vida de reverência, de santidade, temor, obediência. Alinha a tua vida à vontade de Deus antes de tropeçar, em nome de Jesus. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Alinha a tua vida à vontade de Deus antes do tropeço, em nome de Jesus.